Você aprendeu a respeito de CDB, que ele é um título de renda fixa emitido pelos bancos e que existe risco sim. E quais são os riscos? O risco é o risco de liquidez, o risco de mercado e o risco de crédito, que é o famoso calote. Você compra um título que ele não tem liquidez diária. Quer dizer o quê? Que você vai investir o seu dinheiro e você precisará deixar aquele dinheiro lá até o vencimento do contrato. É isso que diz a renda fixa. Porém, no CDB existe o tempo de carência, em que o seu dinheiro só ficará travado até aquele momento da carência. Depois daquilo, o seu título vira liquidez diária. A qualquer momento, você pode resgatar o seu título. O segundo risco seria o risco de mercado. Aqueles investimentos que têm um pré-fixado, eles sofrem a variação de preço, forçado pela oferta e demanda, a procura ou a recusa por aqueles investimentos. E o que acontece? Por conta da alta da taxa de juro, ou a baixa da taxa de juro, ou da inflação. Isso torna mais atrativo ou menos atrativo os títulos. Então, quando você tiver comprado um título de renda fixa e ele estiver mostrando lá que está negativo, não quer dizer que você está perdendo dinheiro. Presta bem atenção. Isso quer dizer que, se você pensar em resgatar o seu título, é aquilo que você vai receber. E com certeza você estará recebendo um valor a menos do que aquilo que você investiu. Nossa, mas os títulos de renda fixa não são seguros porque eles não protegem o meu capital? O título de renda fixa não é aquele investimento que eu coloco o meu dinheiro e ele protege o meu capital e ainda vou receber um dinheiro a mais que é calculado em juro composto todos os dias? Sim, o investimento de renda fixa é muito simples e é muito fácil, porém nós temos que tomar alguns cuidados. E é disso que eu estou falando, sobre os riscos da renda fixa, liquidez, e agora estou falando a respeito da marcação a mercado, que os títulos que têm um pré-fixado sofrem essa variação. Só que presta bem atenção, tanto o risco de liquidez quanto o risco de mercado, você só vai realmente perder dinheiro se você pensar em resgatar antes do tempo. Porque os títulos de renda fixa foram feitos para que você compre esse título e leve ele a vencimento, coisa que eu falo em todos os meus vídeos, certo? Então, para esses dois riscos, isso vai depender de você. Mesmo que você compre lá uma taxa ruim e o mercado ele melhore as taxas e você fala assim, nossa, estou perdendo dinheiro porque eu poderia estar ganhando uma taxa melhor. Só que no momento que você comprou, você achava que era bom. Não pense em resgatar isso, porque você realmente vai tomar um prejuízo. Você vai assumir o prejuízo. Você vai estar vendendo o seu título por mais barato do que você comprou. E aí aquele dinheiro que você investiu não está protegido. Você está entregando para a corretora. E por que a corretora faz isso? Porque ela é ruim? Não. Porque se o seu título ficou menos atrativo, ela tem que te cobrar um spread que é para ela colocar naquele mesmo título e oferecer no mercado secundário, para que aquele título ele realmente faça sentido para outro investidor. Bom, agora nós vamos chegar no terceiro tópico, que é aquilo que eu quero falar de verdade. É a respeito do risco de crédito. É quando o banco não tem dinheiro no caixa para poder pagar os investidores e nem mesmo os correntistas ou os clientes de conta poupança. Ah, mas aí quando você vai falar com o sabichão, ele fala assim, mas eu invisto em CDB porque tem o fundo garantidor de crédito. E o fundo garantidor de crédito me garante até 250 mil por instituição, por CPF. Nossa, maravilha. Mas a segurança dos títulos bancários não vem do fundo garantidor de crédito. A segurança dos títulos bancários vem do Acordo de Basileia. Acordo de Basileia 1, 2 e 3. Não vamos entrar nesse assunto, tem vídeo a respeito do Acordo de Basileia aqui no canal. Mas o que interessa é que nesse Acordo de Basileia, o banco tem que ter certo valor em sua conta em liquidez, ou seja, que ele possa transformar em dinheiro rápido para poder pagar os seus clientes. E também existe uma regra para que ele não se alavanque demais. É sobre isso que eu quero falar hoje, porque a intenção desse vídeo é falar a respeito do CDI. Como nós chegamos no assunto de Basileia e nós chegamos na questão de alavancagem, eu vou mostrar para você o que tem a ver o CDI com a Selic e o que tem a ver tudo isso com o Acordo de Basileia. Veja bem, o Acordo de Basileia diz que tem um nível em que o banco ele pode se alavancar, certo? Então o que acontece geralmente? O Banco Central, que é quem supervisiona todos os bancos,
ele exige que os bancos mandem os seus relatórios de movimentações diárias. Movimentações diárias. Aconteceu hoje, o banco abriu lá 10 horas da manhã, apesar que abre mais cedo, mas para o comercial. Abre 10 horas da manhã e fecha às 4 horas da tarde. O que ele movimentou, o quanto ele ganhou, o quanto ele comprou, o quanto ele vendeu. Existem diversos negócios que o banco faz. O Banco Central exige que o banco deposite certo valor referente àquele valor que ele movimentou diário lá no Banco Central. Só que veja bem, aquela movimentação que o banco fez é spread. Ele pega emprestado e ele empresta. Algumas vezes ele está positivo, algumas vezes ele está negativo, porque ele tem que ter aquele valor de liquidez lá na conta, certo? Porque se alguém quiser vir pegar um dinheiro, por exemplo, um correntista quer sacar 10 mil reais, ele tem que ter lá no caixa. Algum empresário quer pegar um dinheiro emprestado, ele tem que ter dinheiro para emprestar. Então veja bem, então ele deposita esse dinheiro, que é para evitar que ele se alavanque demais. Só que para continuar as suas operações ele precisa de dinheiro, certo? Então esse dinheiro que ele vai depositar lá, o que ele faz? Ele pega emprestado com outro banco que está com saldo sobrando, o saldo acima do positivo, está com saldo positivo, certo? Ele pega o dinheiro emprestado. Esse empréstimo, na maioria das vezes, é de um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, não tanto faz. Esse empréstimo, ele é baseado na Selic. Sabe aquela Selic que o Copom anuncia, que é a Selic meta, para garantir a inflação? Exatamente, ele é baseado nisso. Mas por que é que um banco pegaria um empréstimo com outro banco no valor da Selic? Não pegaria, exatamente. Esse empréstimo, geralmente, ele é feito 0,1% abaixo do valor da Selic, que é exatamente a Selic Over. E por que Selic Over? Porque esse dinheiro depositado fica a noite toda lá no Banco Central, por conta de uma operação que existia chamada Overnight. Essa Selic se chama Selic Over. E essa Selic Over, como é o depósito dos bancos, que acontecem por conta da transação que os bancos fazem de empréstimo entre eles, também é a mesma taxa CDI, Certificado de Depósito Interbancário, entre bancos. Então veja bem, resumindo, taxa Selic é a taxa meta. Aí quando os bancos precisam de empréstimo entre eles, eles se baseiam nessa taxa, mas eles cobram entre eles 0,1% abaixo. Inclusive essa mesma Selic, ela é depositada no Banco Central e passa a noite lá. Como existiam operações chamadas overnight, essa Selic, esse valor de Selic que é depositado lá, é chamado de Selic Over. Como é uma operação bancária entre bancos, CDI, essa mesma taxa, Selic Over e CDI, são as mesmas. Mas presta bem atenção, Selic Over é Selic Over, CDI é CDI, mas a taxa é a mesma. Mas agora presta atenção, para os títulos de renda fixa do Tesouro, qual é a Selic que é paga nos títulos? É a Selic Over. Ué, mas é o CDI. Não, é a Selic Over. Mas o CDI não é a mesma coisa? Sim. Percebeu que existe diferença? CDI é CDI, Selic Over é Selic Over, mas o preço é o mesmo. Agora você sabe o que é CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Se você estiver gostando desse vídeo, curte e compartilha. Deixe o seu comentário. CDI é a mesma coisa que a Selic Over. Selic Meta, Selic Over, CDI. Certo? E por que isso? Porque por conta do Acordo de Basileia, o Banco Central exige que os bancos depositem o dinheiro lá e esse dinheiro passa a noite toda lá. Então, por conta de operações que aconteciam antigamente, se chamava overnight. Então essa Selic se chama Selic Over. Por conta dessa obrigação que os bancos têm, eles precisam pegar dinheiro emprestado com outros bancos. E aí essa operação de empréstimo se chama CDI, Certificado de Depósito Interbancários, entre bancos, porque os bancos depositam na conta de outros bancos por conta dos empréstimos. Bom, até agora você sabe que é CDI. Agora eu tenho um investimento de renda fixa emitido pelos bancos, um título bancário, e ele é atrelado ao CDI. O que é o CDI? Você já sabe. Ah, mas quanto está o CDI? Vai lá no Google, pesquisa. Quanto está a Selic hoje? Selic está a 14,75%. Nós sabemos que o CDI ou
a Selic Over, ela é 0,1% abaixo da Selic Meta, que é aquela que o Copom anuncia para chegar a uma meta de inflação. Olha aí que legal. Você já sabe que você precisa acompanhar todos os indicadores econômicos por conta disso. Seja lá o investimento em tesouro direto, seja lá em títulos bancários, você precisa saber, para você saber o quanto está se pagando. Quanto está se pagando hoje para comparar com o seu título que você comprou lá semana passada, mês passado, ano passado. Certo? Então, você já sabe o que é o CDI? Sei. O meu investimento está pagando 110%. Então, quanto está pagando esse investimento? Simples. Veja bem, agora você vai fazer 110%, que é o que está pagando o seu título. Ele não é uma taxa em percentual? É. Então você vai multiplicar pela outra taxa percentual, que é 14,65. Esse é o CTI. Selic Meta, 75. 14,75. CDI, 14,65. Você vai multiplicar 110 por 14,65. Vai dar 1,611. Dividido por 100, porque você vai transformá-lo novamente em percentual, ele vai dar aí 16,11%. Olha que legal. Então é por isso que eu digo para você que na maioria das vezes o CDB atrelado ao CDI é muito mais vantajoso do que investir no Tesouro Direto. Se o Tesouro Direto está pagando a taxa Selic Over, que é 14,65%, e você tem um título de renda fixa bancário que está te pagando 110%, você estará recebendo 16%, 16,11% sobre o seu capital. Não é uma maravilha? É lógico que, quando procuramos segurança, corremos para os títulos do Tesouro. Quando procuramos rentabilidade, corremos para os títulos bancários. O CDI é o queridinho do mercado. CDB e LCI, LCA têm as mesmas regras, só que você vai ver que a LCI, a rentabilidade, ela é sempre 90%, 102%. Agora, o CDB ele pode variar em 110%, 105%, 120%, 130%, 200%. Existe CDB que paga 200%. Tranquilo? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e até a próxima.